Olá, sejam muito bem-vindos ao Cronista do Medo. Hoje, preparem-se para um relato arrepiante que nos foi enviado por um de nossos corajosos seguidores. A história que vou narrar se desencola nas profundezas de uma fazenda de gado isolada, encravada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, um lugar onde o tempo parece parar e o esquecimento abraça cada canto. Antes de mergulharmos nesse pesadelo cural, eu peço que vocês deixem o seu curtir neste vídeo, se inscrevam no canal para não perderem nenhuma história e nos contem nos comentários de que cidade ou região vocês estão nos assistindo. E claro, se você tiver um relato que desafia a explicação, um daqueles que te tiraram o sono, envie para nós que teremos o prazer de compartilhá-lo por aqui. Agora acendam a luz mais forte que tiverem, ou se preferirem o escuro. Que a coragem esteja com vocês, pois a história de hoje é sobre um pavor que veio do breu. Eu me chamo João. Sempre fui um homem da teca, nascido e criado no campo. A fazenda de gado da minha família, lá no Vale do Jequitinhonha, era o meu mundo. Um lugar vasto, cercado por mocos cobertos de mata densa, onde o vizinho mais próximo ficava a mais de 1 hora de caco e a escuridão da noite era um manto pesado. Sem a interferência de postes ou luzes da cidade. Eu conhecia cada palmo daquele chão, cada árvore torta, cada córrego que serpenteava pelas tecas. Nunca fui de sentir medo do escuro, muito pelo contrário, a noite no campo sempre teve um charme especial para mim, um silêncio profundo que acalmava a alma. Até aquele verão, era um período de seca forte. O gado estava sofrendo e eu passava madrugadas em claro, checando os bebedouros, as cercas, garantindo que nada de pior acontecesse aos animais. Minha esposa e meus filhos tinham ido para a casa da minha sogra na cidade, buscando um pouco de alívio do calor e da falta de água. Eu estava sozinho na fazenda, com apenas os cachorros e os caseiros que dormiam em suas próprias casas, um pouco mais afastadas da sede. A primeira coisa estranha foi o comportamento dos cachorros. Eles eram vira-latas fortes, acostumados com a vida no campo, latindo para onça, cobra, qualquer coisa que se atrevesse a invadir nosso território. Mas de uma hora para outra começaram a ficar inquietos. Uivavam sem parar para o nada com os pelos eriçados, olhando fixamente para a beira da mata que margeava os pastos mais distantes. No começo pensei que fosse alguma caposa ou um lobo-guará, mas eles nunca se acalmavam. Mesmo depois de eu sair com a lanterna e não encontrar nada. O uivo se transformou em um gemido baixo, um lamento que vinha do fundo de suas gargantas, quase um choro, sempre que a noite caía. Eles se amontoavam perto da porta da minha casa, recusando-se a ir para suas casinhas, com o medo visível nos olhos. Eu nunca tinha visto aquilo. Animais tão destemidos, agora apavorados com o que quer que estivesse espreitando nas sombras. Uma noite eu estava deitado, tentando pegar no sono, quando ouvi um som que não era vento nem bicho. Parecia vir do lado de fora do quarto, na varanda, um caspar. Lento, acastado, como se algo pesado estivesse sendo acastado sobre a madeira. Meu coração disparou. Os cachorros que estavam deitados aos pés da minha cama levantaram de repente, cosnando baixo com o corpo tenso. A lanterna estava no criado mudo. Eu a peguei. O caio de luz dançando nas paredes escuras. O som parou, silêncio absoluto. Apenas a minha respiração pesada e o cosnado contido dos cachorros. Esperei. 10 segundos, 20 segundos, um minuto que pareceu uma eternidade. Nada. Talvez fosse o vento balançando alguma coisa, uma telha solta. Tentei me convencer disso, mas o cosnado dos cachorros não cessava. Quando estava quase convencido de que não era nada, ouvi de novo. Agora do telhado, um acastar diferente, mais pesado, seguido de um estalo. Como se algo estivesse se movendo lá em cima, com cuidado, mas com uma força que fazia a estrutura da casa gemer. Meu corpo gelou, não era um bicho pequeno. E não era um bicho que eu conhecesse. Uma onça não faria aquele barulho, um macaco não teria aquele peso. Levantei devagar, os olhos grudados no teto escuro. Os cachorros me seguiram. As caudas entre as pernas andando colados em mim. Saí do quarto, passei pela sala em direção à cozinha, onde havia uma porta que dava para os fundos da casa. A cada passo o silêncio parecia mais denso, mais opressor. A escuridão lá fora era total, sem lua aquela noite. Cheguei à porta dos fundos, respirei fundo e abri. O ar frio da noite me atingiu. Liguei a lanterna e o foco de luz cortou o breu, iluminando o pátio. As árvores à cerca dos fundos. Nada, absolutamente nada. Nem um castro, nem um movimento. Apenas a brisa leve balançando as folhas das mangueiras antigas. Eu estava prestes a fechar a porta, quando um dos cachorros, o mais velho, um pastor alemão chamado Duque, soltou um uivo de pânico e se enfiou debaixo da mesa da cozinha, tremendo. O outro, um vira-lata arisco chamado Faísca, cosnava para a escuridão com as presas à mostra. Mas sem se mover dali. Ele estava com medo demais para ir investigar. Eu não sabia o que fazer. Fiquei ali na porta, a lanterna na mão, vaquendo o escuro. Foi então que senti uma sensação, um frio na espinha que não vinha do vento. Era a sensação de estar sendo observado, de muito perto. Eu não via nada, mas podia sentir os olhos sobre mim, pesados, famintos. Desliguei a lanterna por um segundo, esperando que meus olhos se acostumassem com o escuro e pudessem captar qualquer silhueta.
Grande eco, a escuridão me engoliu e a sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Parecia que a presença estava a poucos metros de mim, respirando o mesmo ar. Senti um arrepio que percorreu cada fibra do meu corpo. Liguei a lanterna de novo, meu dedo tremendo. O caio de luz vaqueou o quintal e parou, bem na beira da mata. Onde o escuro era mais denso, vi algo. Duas luzes fracas, distantes, vermelhas como brasas moribundas piscando e sumindo. Não eram olhos de bicho, eram muito grandes, muito separados e me pareciam fixos, como se estivessem me encarando. Meu coração parecia querer explodir no peito. Tentei gritar, mas a voz não saiu. A garganta estava seca, travada pelo tecor. As luzes sumiram e tudo voltou ao silêncio. Um silêncio que agora parecia zombar da minha sanidade. Fechei a porta com um estrondo e tranquei todas as travas. Corri para o quarto, peguei minha espingarda de caça, uma velha calibre 12, não que eu soubesse o que estava caçando. O que quer que fosse aquilo não parecia ser feito de carne e osso, ou pelo menos não de uma carne e osso que eu conhecesse. Passei o resto da noite em claro com a espingarda caquegada no colo. Os cachorros tremendo e gemendo baixinho sob a cama. A cada cangido da madeira, a cada uivo do vento eu saltava. Aquele silêncio que antes me acalmava agora era um prenúncio de horror. Eu senti que não estava sozinho na fazenda. Eu senti que algo muito antigo, muito maligno havia acordado e estava me observando, estava brincando comigo. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Durante o dia eu vaqueei a fazenda, procurando por qualquer sinal, qualquer rastro do que eu tinha visto. Nada, apenas a poeira e o sol castigando a teca seca. Mas à noite, ela trazia consigo o tecô. Os cachorros continuavam apavorados e os sons começaram a ficar mais claros, mais insistentes. Eu ouvia passos no telhado, como se alguém estivesse andando devagar, acastando os pés. Ouvi sussurros vindos da mata da varanda. Da janela do meu quarto, sussurros que pareciam chamar meu nome, distorcido, acastado, quase inaudível, mas presente. Não eram palavras, era uma sugestão de voz, um eco de algo que não deveria ter voz. Eu ligava a lanterna e tudo sumia apenas para que começar segundos depois que eu me deitava. Minha casa, que antes era um refúgio, virou uma prisão. Eu mal dormia, mal comia. A cada noite a criatura parecia se aproximar mais. A sensação de estar sendo vigiado se tornou constante, até mesmo durante o dia, quando o sol estava a pino. Eu olhava para a mata e sentia a sombra de um olhar sobre mim. Uma tarde fui até o curral verificar uma vaca que estava doente. Enquanto eu examinava o animal, ouvi um choro de criança. Vinha da mata um choro fraco, abafado, mas inconfundível. Gelei. Não havia criança na fazenda, nem nos arredores. Meus filhos estavam na cidade. Os caseiros não tinham crianças pequenas. Meu instinto me disse para correr, mas minha curiosidade, ou talvez o pânico, me fez ir na direção do som. Peguei um facão que sempre levava comigo e fui andando devagar para a beira da mata. O choro ficava mais alto, mais desesperado, como se a criança estivesse em apuros. Entrei na mata, o facão erguido, os olhos vasculhando cada arbusto. O choro me guiava. Cada vez mais fundo, mais denso. As árvores se fechavam sobre mim e a luz do sol mal alcançava o chão. A umidade e o cheiro de teca molhada misturavam-se com um odor estranho, um cheiro de carne podre e algo metálico, como sangue velho. De repente, o choro parou. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Eu parei completamente imóvel, o coração batendo descontroladamente. Escutei. Nada. Nem o som de pássaros. Nem o vento nas folhas. A mata parecia prender a respiração. Foi então que ouvi muito perto, bem na minha frente, uma quizada couca gutural que não pertencia a uma criança, não pertencia a um ser humano. Era uma quizada que parecia vir do mais profundo abismo, cheia de maldade e escárnio, e parecia estar vindo de todos os lados, ecoando nas árvores, me cercando. Eu não esperei para ver o que era. Dei meia volta e coqui. Coqui como nunca tinha coquido na minha vida, sem olhar para trás, tropeçando em caízes e pedras, o facão balançando na mão. Só parei quando cheguei à sede da fazenda, ofegante, as pernas queimando, o peito em chamas. Tranquei tudo de novo. Meus cachorros me olhavam, seus olhos grandes e cheios de medo. Eu sabia que eles sentiam aquilo também. Que eles sabiam que eu tinha chegado perto demais. Eu não sei o que era. Não sei se era um bicho, um espírito, um demônio. Mas sei que o que quer que fosse, ele não queria que eu estivesse ali. Ele estava me expulsando. Eu liguei para minha esposa naquela noite, algo que eu caramente fazia. Disse a ela que precisávamos voltar para a cidade, que a fazenda estava me fazendo mal, que eu não aguentava mais a solidão. Não contei a ela o que eu tinha visto ou ouvido. Ela me achou estranho. Mas concordou. No dia seguinte, juntei minhas coisas, peguei os cachorros e fui para a cidade. Deixei a fazenda sob os cuidados dos caseiros, que nunca se queixaram de nada, mas sei que eles não andam pelos cantos mais afastados depois do anoitecer. Até hoje, quando volto lá para resolver algum assunto de gado, eu sinto. A sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. O ar é pesado e os cachorros ficam agitados. Eu evito ficar à noite. A escuridão daquela fazenda não é mais o silêncio que eu conhecia. É um silêncio preenchido por sussurros, por quizadas distantes e por olhos vermelhos que brilham na beira da mata, esperando por alguém que seja tolo o suficiente para se aventurar no breu. A fazenda continua lá intocada.
Mas o homem que a amava, esse não existe mais. Foi embora, assombrado pelo que ele não pode explicar. Pelo que ele não pode ver, mas que ele sentiu em cada osso de seu corpo. Eu sou João, e essa é a minha história. Eu nunca mais dormi com a mesma tranquilidade. Agradeço a você que assistiu a este relato até o final. Espero que a história de João tenha te aquepiado tanto quanto nos aquepiou ao lê-la. Se você ainda não deixou o seu curtir, por favor, faça isso agora para apoiar o canal. Se inscreva também, caso ainda não seja um cronista do medo, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E acima de tudo, me diga nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa história. Será que João estava sozinho em sua fazenda ou algo mais antigo e sombrio o observava da escuridão? Eu aguardo o seu comentário. Até o próximo relato, e que a escuridão não os encontre.